Vasco pediu-me para partilhar um pouco sobre o que é que pode ser a agenda digital e o que será a agenda digital este ano em Portugal, este ano e nos próximos 2 anos, provavelmente. Eu queria começar por vos dizer que não consigo desligar a agenda digital do país, do contexto em que vivemos. Provavelmente esta é a primeira agenda digital de todas as que tivemos nos últimos anos, que é orientada mais a vender que a comprar. Pela simples razão de que não há dinheiro para comprar, há pouco dinheiro, e segundo, porque precisamos muito de vender. O país precisa muito de vender. Portanto, não está escrito ali, mas devo dizer-vos que as 15 pessoas, 20 pessoas que de alguma maneira gizaram os 5 princípios que vou passar a apresentar, começaram por dizer a si próprios que, face às limitações que o país tem nesta altura, temos, digamos que é sage, é no mínimo avisado, escolher, divisar estratégias de implementação de uma agenda digital orientada mais a vender que a comprar. Então, quais são os critérios que pautaram a seleção das medidas que constam da agenda digital que foi publicada por decreto em dezembro do ano passado? São 5 os princípios. O primeiro é razoavelmente óbvio: reduzir o custo global do Estado e do setor público estatal. Ajudar ao mesmo tempo a balancear esse custo com o incremento da receita, maiormente por coleta fiscal consonante ou congruente com os impostos em vigor. Quero recordar que Portugal continua a ser caracterizado por ter 25% de economia paralela. Se tivéssemos sensivelmente 15%, ou seja, menos 10%, um valor mais comparável ao Norte da Europa, os nossos problemas de convergência da despesa estatal eram menos de metade do que são. Bastava que tivéssemos um pouco mais de espírito de cidadania, e estou a falar em particular do segmento privado, dado que normalmente o setor público não tem aqui qualquer hipótese de não fugir, de fugir à coleta. Portanto, eu vou tocar nisto mais à frente. Este objetivo de ajudar o Estado a balancear os seus custos e os seus proveitos parece claramente um objetivo que é fundamental. O segundo tem que ver com a exportação. Eu vou tocar nisto no final da minha apresentação, vou querer partilhar convosco alguns dos poucos números que são boa notícia nos últimos meses em Portugal. Portugal está praticamente balanceado do ponto de vista de déficit externo, ou seja, do balanço entre importações e exportações, e isso era impensável, absolutamente impensável há 3 anos atrás. Se me dissessem que os nossos números de déficit externo hoje são sensivelmente de 1% negativo, eu diria que alguém, para todos os efeitos, não estava a jogar com o baralho todo. De facto, aconteceu em pouquíssimo tempo, aconteceu por via da travagem em fundo das importações, mas aconteceu também porque as exportações subiram, e subiram por engenho e arte dos portugueses, que finalmente perceberam que há vida para lá do país, o que, diga-se em bom da verdade, é bem necessário para que o Estado português saia de onde está. O terceiro objetivo tem que ver com a empregabilidade qualificada e o empreendedorismo qualificado. Eu não gosto demasiado do modismo que, de alguma maneira, está ligado à palavra empreendedorismo, mas não posso deixar de dizer que é particularmente penoso para qualquer português ver a melhor geração, a geração mais bem educada, mais bem treinada científica e tecnicamente que desde sempre tivemos, perder-se parcialmente porque imigra qualificadamente, porque não encontra, literalmente, opções de trabalho qualificado em Portugal. A par desta imigração está a acontecer um outro fenómeno. Está a acontecer uma vaga de criação de empresas, pequenas empresas, em alguns casos empresas interessantíssimas, partindo de pessoas altamente qualificadas que se viram forçadas, por via da necessidade, justamente a criar o seu próprio emprego. Facto que eu aplaudo e que vejo como estritamente necessário. Vou dizer o que sempre digo: não acredito que o problema do emprego seja resolvido por governos. Vou repetir: não acredito que o problema do emprego seja resolvido por governos, sejam eles quais forem.
O problema do emprego só se resolve por criação de emprego no setor privado. Portanto, enquanto não percebermos isto e não assumirmos e interiorizarmos este princípio, vamos enganar-nos a nós próprios. Quarto princípio, o princípio da interoperabilidade. Interoperabilidade quer nacional, quer internacional. Há muito por fazer neste domínio. Quero recordar a todos que o GSM foi a causa que determinou, por exemplo, que aparecessem empresas como a Nokia e como a Ericsson. Quero recordar que o GSM teve uma importância enorme para manter a Europa à frente da indústria de telecomunicações durante muitos anos, facto que agora começamos a perder. Há outras oportunidades em outros setores, em outros domínios, para gerar estándares interoperáveis que gerem empresas do mesmo tipo. Só para citar um exemplo, provavelmente na Europa haverá 3 ou 4 empresas, só 3 ou 4 empresas que poderão definir o standard interoperável das autoestradas da Europa. Uma dessas 3 ou 4 empresas é portuguesa, é privada e pode e deve contribuir para isso. Se não fizer, não cumpre a sua missão. Não cumpre a sua missão empresarial e provavelmente também não cumpre a sua missão nacional. Último objetivo, o objetivo de alinhar, obviamente, com os desígnios e com os princípios da Agenda Digital Europeia, por força de razão. Eu não vou querer aqui apresentar-vos as medidas mais importantes da Agenda Digital, porque isso seria fastidioso. Mas não quis deixar de falar de 3 delas. 3 delas que são bem elucidativas daquilo que queremos fazer. Escolhi medidas muito diferentes para, de alguma maneira, ser eclético. A primeira tem que ver com o PME digital. Portugal tem, comparado com os outros países mais ricos da Europa, uma infraestrutura digital que nos deve orgulhar. Temos, em muitos casos, infraestruturas digitais melhores de alguns dos países mais ricos da Europa. Feliz ou infelizmente, isto é muito comum. Costuma-se dizer, brincando, que Portugal é um país pobre com manias de rico. No caso vertente, aqui também se passa um pouco isso. Isto é mais aborrecido de dizer, porque ao mesmo tempo que isto é verdade, o que obviamente tem uma dimensão de orgulho para qualquer português, temos dos piores indicadores de comércio eletrónico da Europa. Ou seja, temos autoestradas, mas não temos carros. A iniciativa PME Digital visa contribuir para que as PMEs portuguesas exportem mais. E, para começar, têm de usar os instrumentos digitais que hoje estão ao dispor de todos. Talvez a maior parte das pessoas na sala não saiba que temos qualquer coisa como 800 mil empresas no país, a maior parte delas absolutamente microempresas, com menos de 5 empregados, menos de 10 empregados, e apenas 30 mil dessas 800 mil são sistemática e serialmente exportadoras. 30 mil é um número ridículo comparado com 800 mil. Esta é uma das maiores oportunidades de Portugal, garantir que as pequenas e médias empresas entendem que os instrumentos digitais estão ao seu dispor justamente para exportar. O projeto PME Digital, liderado por Alexandre Nilo da Fonseca, em parceria com o IAPMEI, visa dotar as PMEs portuguesas de instrumentos baratos e que procurem sustentar a implementação de estratégias de venda digital a partir do país para o exterior. É bem exemplo de um projeto em que não se tem necessariamente de gastar muito, mas pode esse projeto apresentar um impacto muito relevante à escala do país. O país é tão pequeno que qualquer pequena coisa contribui muito. Essa é uma das coisas que, ao mesmo tempo, é negativa, porque o país é pequeno, não temos economias, não temos grande massa crítica, mas também significa que qualquer pequena coisa, qualquer coisa que façamos ajuda imenso o país. Isso deve, obviamente, mobilizar-nos. Segundo exemplo de medida que está incluída na Agenda Digital de Portugal, o desafio societal da saúde. Portugal tem a 12ª melhor saúde do mundo. Não é isto normal para a maior parte das dimensões do país. O país normalmente ocupa posições entre a 30ª posição e a 40ª posição no ranking mundial. A imortalidade infantil
Um dos 5 indicadores que as Nações Unidas escolhe para definir a qualidade de vida dos cidadãos do mundo, Portugal é o 4º país do mundo. Não há muitos domínios da sociedade em que a gente possa dizer isto. Haverá com certeza outros em que ocorre exatamente o contrário, em que provavelmente devíamos ter vergonha da nossa própria performance. Vamos centrar nos positivos só para garantir que não ficamos ainda mais cabisbaixos. Um dos desafios mais importantes da saúde é a sustentabilidade económica. Nos próximos anos, por via do envelhecimento da população, por via do facto de termos cada vez mais doenças crónicas em todo o mundo ocidental, as doenças crónicas absorvem hoje 60% a 75% dos custos do Ministério da Saúde. Na prática, nós vamos ser forçados a aprender a tratar doenças em casa, no trabalho, e evitar tratá-las nos hospitais, dado que quando elas chegam ao hospital são demasiado numerosas e arriscadas para a saúde da pessoa e são demasiado caras para o erário público. Tal só vai ser possível se conseguirmos, de alguma maneira, acompanhar digitalmente os cidadãos, em particular aqueles que têm mais risco. Eu sou pré-diabético, pessoalmente. O meu pai era diabético. Portugal gasta 1% do seu PIB no tratamento da diabetes. 1,6 bilhões de euros por ano. 3 vezes o custo ao tabaco. Já agora, grande parte destas pessoas correm risco de gangrena, correm risco de glaucoma, de cegar, e, portanto, não são riscos menores, não são só factos económicos, são factos que também tangem a vida das pessoas. Se nós conseguirmos, de maneira respeitosa, cumprindo escrupulosamente a privacidade dos cidadãos, acompanhar um número muito alargado de pessoas, que são 10% da população portuguesa, os diabéticos são 10% da população portuguesa, e de alguma forma garantir que eles estão mais protegidos e não incorrem em tão graves riscos como aqueles que podem pautar a sua vida, obviamente, para todos os efeitos, o que está em causa pode ser muito importante para a sociedade. Hoje, o trabalho do Henrique Martins, do Dr. Henrique Martins, que é responsável pela plataforma dos dados da saúde, é justamente construir as bases daquilo que poderá ser o Serviço Nacional de Saúde, dimensão digital, nos próximos anos. Eu acho que não sou demasiado... Normalmente sou otimista, mas acho que aqui sou pragmático ao dizer que daqui a uns anos vamos provavelmente dizer que o trabalho do Henrique e da equipa dele foi fulcral para garantir que a curva de custos de Portugal, normalmente nas crónicas, de alguma maneira era mais sustentada. Este facto, a 10 anos de distância, é crucial para a solvabilidade do país. Nós não podemos continuar a ter as incidências de doenças crónicas que temos e só vamos conseguir debelar esses problemas por influência do comportamento dos cidadãos. E só vamos fazer isso ganhando os cidadãos para em termos de consciência. Um outro exemplo que quero referir é o da evasão fiscal, já o toquei. É particularmente penoso falar disto quando sabemos a carga fiscal que temos sobre os ombros. Mas também é particularmente penoso para mim dizer que Portugal tem 25% de economia paralela. Façam umas contas comigo, podem fazê-las, elas são contas de merceeiro, não são contas de derivadas nem de integrais, são contas simples. Vamos supor que nós conseguíamos trazer para cima da mesa, para a visibilidade, qualquer coisa como 10% acrescido de economia que é invisível. Vamos supor que essa parte da economia era taxada a 20%. 10% de 170 bi são 17 bi. Taxados 17 bi a 20% dá 3,4 bi. 3.400 milhões de euros todos os anos. Se vocês pensarem que estamos todos a discutir todos os dias um ajustamento de 4 mais 1,3, 5,3 bi por ano, parece claro dizer que 3,6 bi é um número que não é um ajuste, não é um pormenor, é algo que é muito relevante. É particularmente duro dizer isto quando é sabido que parte deste problema não se resolve com fiscais. Há uma dimensão do problema que se resolve contratando mais pessoas para o Estado, porque há muitos processos que não têm seguimento, porque não há fiscais para o seguir,
mas eu diria que, em muitos casos, o problema não se resolve com fiscais, só se resolve com algoritmos que computem números, que comparem números e que funcionem da mesma maneira para todos os cidadãos, sejam eles do Bloco de Esquerda, do CDS ou do PSD. É uma propriedade interessante dos algoritmos, é que normalmente são determinísticos, funcionam sempre da mesma maneira, eu diria, graças a Deus. Acredito que nos próximos meses, anos, vamos ser forçados a discutir a questão da evasão fiscal como um facto de cidadania. É suposto termos educação e termos maneiras. Acredito que este facto pode ser fundamental para balancear o lado público da sociedade e o lado privado. Se é certo que o Estado é demasiado caro e precisa de cortes, também é provavelmente certo que, e avisado, exigir à dimensão privada, em particular a dimensão privada dos patrões, que cumpra as suas obrigações de cidadão pagando os impostos que são devidos. Sejam eles quais forem. É lei, é a lei. Acredito que o trabalho que se começou a fazer este ano com o e-fatura é um trabalho fundamental. Vou só citar um número que me foi passado pela autoridade tributária, pelo Sr. Presidente da autoridade tributária, e que é bem apanágio disto. Só nos primeiros 3 meses do funcionamento do e-fatura foram descobertas 40 mil empresas que nunca tinham declarado IVA. Ficavam com o IVA. Eu disse 40 mil, não disse nem 400, nem 4 mil, disse 40 mil. Quando factos como este acontecem, isto não deve ser motivo de orgulho para nenhum português. E com certeza que é difícil explicar a qualquer elemento da Troika que supostamente nos empresta dinheiro. Portanto, falei-vos de 3 medidas, uma absolutamente pública, a última, a segunda com uma dimensão pública, mas também com uma dimensão privada, porque na prática, para todos os efeitos, o desafio societal da saúde vai acabar por ser público ou privado, até porque afeta a awareness, ou depende da awareness dos cidadãos para a saúde, e comecei pelo desafio da PME digital, que provavelmente é um desafio eminentemente privado, com o suporte público, mas eminentemente privado. Vou terminar com os números, e vou terminar com os números que pretendem ser positivos. Nós temos tantos números negativos que nos são mostrados. Por uma vez eu queria partilhar convosco números que não são negativos, são positivos. Em fim de 2010, esta era a nossa fotografia do balanço externo de importações e exportações. Quer dizer que, se olharem para a última coluna, veem o déficit externo direto entre importações e exportações. Nós tínhamos, em 2010, em média, 20% de déficit externo. Foi esta a realidade que construímos, e não foi o Estado só que construiu, foram os portugueses todos. Quando se diz que os portugueses consumiam acima do que podiam pagar, isso não é uma força de expressão, é verdade. Está expresso nestes números. E já agora, quero acrescentar aqui qualquer julgamento moral. Quando um tipo, qualquer agregado, seja ele uma família ou um Estado, tem este padrão de comportamento, das duas uma, ou tem cash que poupou e está a consumi-lo, ou se não tem esse cash está a se endividar. Era exatamente como estava a acontecer. A gente chegou a endividar-se à taxa de 2 milhões de euros por hora. No cume da velocidade da dívida, a taxa era de 2 milhões por hora. Estes são os números do ano passado, ou melhor, de há 2 anos, 2011, e vocês veem rapidamente, em pouco tempo, os números a aproximarem-se de zero. Isto aconteceu por 2 razões. As importações travaram abruptamente, o que obviamente não é muito positivo. Todos deixamos de comprar carro com a facilidade com que estávamos a comprar, e os carros pesam muito naqueles números, porque realmente representam um peso. Nós não temos muito valor acrescentado nos carros, e como não temos muito valor acrescentado nesta balança, eles são muito pesados. E, por outro lado, as nossas exportações, durante os anos 2010 e 2011, nos 8 trimestres de 2010 e 2011, cresceram à taxa de 3% ao trimestre. Ou seja, cresceram 12,5% a 13% por ano. Que são números espantosos, absolutamente espantosos. Para mim isto não aconteceu porque a gente tenha tido, de alguma maneira,
um golpe de visão de exportações, aconteceu por pura necessidade. Aconteceu porque as empresas não conseguiam vender ao Estado, que representou sempre e ainda representa 50% da nossa economia, e por força da necessidade tiveram de exportar. Talvez seja este um dos poucos, muito poucos, factos positivos que redunda da nossa crise. É que talvez tenhamos percebido uma vez por todas, Portugal é um país pequeno e, sendo pequeno, a economia tem de ser aberta e tem de exportar. Se nós nos compararmos com a Bélgica, com a Suíça, com países que são pequenos como nós, esses países têm sempre uma matriz de exportações muito forte. E não é por acaso, é porque tem mesmo de ser. De outra maneira, um tipo é pobre. A outra coisa que talvez valha a pena fazer é, façam-me um favor, peguem no PSI 20, nas 20 empresas mais importantes do país, e vejam quantas das empresas que estão no PSI 20 não dependem de rendas de portugueses. Eu digo-vos a resposta, ou uma ou duas. As outras 18 dependem de rendas de portugueses. Se compararem mais uma vez com a Suíça, com a Bélgica, não é assim. O PSI 20 na Suíça é feito de empresas que exportam para todo o mundo. É a mesma coisa na Bélgica. Talvez isso tenha uma lição para nós. As exportações realmente não são uma opção, são uma obrigação. Estes são os números deste ano, meus caros. O ano passado, se quiserem, os últimos números disponíveis, dado que o trimestre, eu acho que ainda não estão disponíveis os do primeiro trimestre de 2013. O ano passado nós não conseguimos continuar a crescer as exportações, por via da recessão europeia, as exportações ficaram flat, mas as importações também ficaram flat e os nossos números andaram, durante os 3 últimos trimestres de 2012, próximo de zero. Tivemos, inclusive, desde 1947 que isto não acontecia, o primeiro número positivo, o primeiro superávit da balança externa, facto que já não nos acontecia desde 1947. Eu não quero, com isto, ter excesso de otimismo. Tenho plena consciência de que se tivéssemos dinheiro, as importações disparavam outra vez e tínhamos ali outro disparate. Mas quero crer também que sejamos todos um pouco mais avisados e recuperemos um pouco da sageza que nos ensinaram os mais velhos, pelo menos na minha família foi assim, e que nos ensinaram a poupar para defender a parte de baixo da vida, a parte jusante, que é aquela em que realmente não temos normalmente trabalho e precisamos de ter dinheiro aforrado para nos sustentarmos. Eu acho que estes números são números muito importantes para o país, porque representam uma dimensão de credibilidade externa enorme. É certo que nós não conseguimos ainda fazer a mesma coisa no Estado, mas eu diria que aqui já está aqui um passo de gigante. A agenda digital também deve ajudar aqui. Um último slide. Este slide é um slide para o qual eu não tenho suporte. Portanto, se me quiserem desafiar e eu provar isto, eu não consigo provar. A única coisa que posso dizer-vos é que acredito nisto. Acabei de almoçar com um senhor que é meu amigo, que é um dos homens que vende vinho do Porto a partir de Portugal para o mundo. Por acaso, de uma família inglesa, já não é inglesa, já é mais portuguesa que inglesa, apesar de serem de raiz inglesa, já estão no Porto há tantos anos que já são portugueses adotados. Porto todo, o vinho do Porto todo, exporta 350 milhões de euros por ano. De tecnologia, nós já exportamos 700. Nós já exportamos de tecnologia 2 vezes o vinho do Porto. Já agora, talvez não saibam que em saúde e na área de medicamentos, nós exportamos 900 milhões de euros por ano. Quase 3 vezes o vinho do Porto. Isto não era possível há 10 anos, porque nós não tínhamos matéria-prima humana, não tínhamos pessoas formadas, treinadas, com qualidade suficiente para o fazer. Talvez um dos filhos mais queridos de todos os governos do Centrão, destes anos todos, é o facto de que realmente temos um nível de educação que nos permite ter estes números. O meu desejo, a ambição que gostaria de ter, é de que estes números, em 10 anos, deixem de ser 700 e 900 e passem a ser 4.000, 8 mil milhões de euros. Se nós conseguíssemos fazer com que estes dois números passassem de 700 para 4.000 e de 900 para 4.000, teríamos um valor acrescentado para o nosso PIB de 6,4 bi.
mais estes 6,4 bi, seriam 6,4 bi qualificadíssimos, com altíssimo valor acrescentado e tenho a certeza que com um enorme padrão de contribuição para a riqueza do país. Há 10 anos, há 20 anos, não tínhamos hipótese sequer de sonhar com isto, porque não havia matéria-prima. A matéria-prima humana não existia. Hoje a matéria-prima está cá. Vou terminar com uma situação que, porventura, grande parte das pessoas na sala conhecerão, porque são da FEUP. Quando o último prémio Nobel na Física foi atribuído, ele foi atribuído aos dois cientistas que descobriram o grafeno. O grafeno é provavelmente o material dos próximos 30 anos. Da mesma maneira que a sílica foi o material dos últimos 30, o grafeno provavelmente é o material dos próximos 30. Quando o Prémio Nobel da Física foi atribuído a dois cientistas, os cientistas em causa agradeceram a 7 pessoas no seu discurso. 2 delas eram portuguesas. Uma da Universidade do Minho e outra da Universidade de Porto. Repito, isto não nos acontecia há 10, 20 anos, agora acontece-nos. O nosso trabalho nos próximos 10 anos é transformar essa ciência, essa técnica, que de alguma maneira já dominamos, em negócio, com naturalidade, sem que fazermos disso um drama, transformando em dinheiro aquilo que começou por ser conhecimento. Era com isto que queria partilhar convosco. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.